Olá, meu nome é Everton Mendonça. Esse aqui é o sexto vídeo de uma sequência de videotutoriais no desenvolvimento de um jogo para Android, utilizando o Corona SDK e a linguagem Lua, certo? Nesse vídeo, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai primeiro organizar os elementos, porque eles estão começando a crescer, e também vai criar um controlador que é um botão. Então, vamos primeiro organizar aqui os elementos. Observe que na inicialização de variáveis, a gente já tem uma boa parte da construção de nossa tela. E a gente vai ter que criar mais. A gente vai ter que criar o retângulo do botão e depois criar o texto dentro do retângulo do botão. Então, como isso aqui vai ficar muito grande e está misturando é, a parte do framework com a parte que muda, que é da tela, então a gente vai retirar isso e vai colocar em outro canto. Então vou dar um Ctrl X aqui, vou criar aqui a função c0.render, ele vai renderizar os elementos na tela. Aí pronto, aí agora e aqui eu vou inicializar o render. Inicializar não, né? Chamar o render, executar o render. Pronto, não mudou muita coisa. Na verdade não mudou nada, porque na execução, porque aqui ele está chamando e está chamando a mesma coisa que estava antes. Agora que ele está mais organizado, eu vou criar um botão. E um botão eu vou fazer ele na mão. Então a primeira coisa que eu vou precisar para poder fazer um botão é, é um retângulo. Então eu vou colocar aqui um hex de retângulo. Chamar o nosso amigo display. E o rect, ele vai nos dar o retângulo, então ele tem quatro parâmetros. Os dois primeiros são a coordenada x e y, e o segundo e o terceiro é a largura e a altura. Então, como a gente já sabe, eu vou querer colocar o retângulo embaixo do nome, mais ou menos nessa posição aqui. Então, como eu não quero usar pixels, porque depende do modelo celular, eu já expliquei isso num vídeo anterior, então, eu vou ter que usar uma proporção do tamanho total do vídeo, da altura da tela, da largura da tela. Então, como é que eu vou fazer essa proporção? Bem, o título, ele está aqui, certo? O título, ele está aqui. Eu vou querer colocar ele um pouco abaixo. Então, como é que eu vou pensar? Eu dividido em dois, dividindo aqui novamente, dividindo aqui novamente. Pronto. Se eu dividir por 4, eu vou ter quatro partes iguais. Então se eu quiser colocar aqui embaixo, na terceira linha vermelha, então eu vou pegar o tamanho da altura, certo? Vou dividir por 4, porque são quatro pedaços, e multiplicar por 1, 2, 3. Então, olha aqui a proporção, 3 quartos, certo? Se eu quiser, se eu quiser dois botões, então um botão vai ficar aqui e o outro botão vai ficar aqui. Então, eu tenho que dividir isso daí de uma forma que seja por 5. Acho que ele vai ficar por um aqui, outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou bem direitinho na proporção, né? Deixa eu uma proporção melhor. Esse aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, agora tá ok. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou querer o quê? Eu vou pegar esse valor, dividir pela quantidade que tem, 5, e eu vou posicionar ele 1, 2, 3. Ele vai aparecer aqui. Então, 3. Se eu quiser um segundo botão, que ele apareça logo abaixo, aqui nessa área, aí em vez de 3 vai ser o 4, certo?
Então vamos lá, vamos trabalhar com isso. Então a primeira coisa, né, que eu mostrei é pegar esse valor, multiplica por esse e divide por esse. Vamos lá, então display ponto altura, peguei a altura, multiplica por, vamos lá, 3/5. 3/5. Ah, eu peguei a largura, né? A largura, aqui ele vai aparecer no centro da tela, então não tem center x, agora pronto, agora eu posso fazer a altura. Altura multiplicado por 3/5. Pronto, dessa forma fica proporcional, tá? Não vai sofrer distorções em telas maiores e telas menores. Ok, então faltam dois, né? Falta a largura e a altura. Deixa eu ver se eu coloco um. Deixa eu ver se 200 por 50 tá um bom tamanho. Pronto, olha só onde ele ficou, certo? Se eu quiser um segundo botão, vou colocar aqui de novo, triângulo 2, 4, ó, um segundo botão, certo? Aí eu posso alterar aqui o tamanho, em vez de colocar o título no centro, eu posso simplesmente pegar aqui essa minha proporção, colocar aqui na altura, pegar aqui direitinho, substituir em vez de ser no meio, vou colocar no 2, no compartimento 2. Então aqui fica 2, 3 e 4, certo? Então, olha só como ele ficou mais organizado. Eu tenho dois botões, tá? Eu posso aumentar aqui a proporção para diminuir aqui o espaçamento. Sugiro que vocês brinquem com isso, que vocês façam diversas proporções, sempre prevendo para aprender. Não é fazer na doida, não. É você faz esse desenho de proporcionalidade e então você ajusta aqui para ver se entendeu direitinho, tá? Não vou precisar desse segundo. Eu vou deixar aqui o título dessa forma. E eu vou alterar agora o preenchimento dele. Set color. Eu vou colocar um cinza porque é mais fácil para lembrar. Ele agora está cinza. E agora eu vou colocar um texto dentro dele. Eu vou criar um novo texto. Que vai ser o botão texto start, que é para começar o jogo. Aqui eu vou colocar display new texto. Pronto. Aí a posição vai ser a mesma daqui. Não preciso nem pensar muito, certo? E como ele centraliza os elementos todos, então ele vai ficar no meio aqui do retângulo. Eu vou colocar com a fonte Arial tamanho 20. Vamos ver se funciona legal. Se alguma coisa... Tá. Sim. Qual é o texto? Vamos ver se assim fica legal. Só para dizer qual é o texto. Então, olha aqui, Start. Acho que fica melhor. Assim. Ok, pronto. Olha aqui o meu botãozinho Start. Agora eu vou querer que
que no caso a transição ela ocorra não com o tap, né, o toque aqui, ele ocorra não no background todo, e sim apenas no botão, certo? Então eu vou roubar aqui, vou colocar aqui embaixo, e agora surgiu a oportunidade também da gente usar um grupo, porque a gente vai ter que unir o retângulo com o texto. Então eu vou criar aqui o meu botão Start, ele vai ser Display New Group, tem um grupo, BT Start. Eu tenho que colocar esse grupo na cena. Então, cena, grupo geral. E agora eu coloco o retângulo e o texto. E pronto. Agora, em vez de background, a gente vai botar o nosso BT Start. Agora, pronto, eu acho que já está tudo correto. Se não tiver, ele vai apresentar erros. Então, aqui eu clico, ó, o background não está mais funcionando, eu tenho que clicar aqui e ele some tudo e aparece. Bem, nesse vídeo tutorial a gente deu uma arrumada na arquitetura, a gente criou agora o método render, ele também vai ser necessário em outros módulos para poder organizar melhor. E também a gente colocou, criou um botão simples, tá? E dá para trabalhar ele colocando transições, colocando alguma modificação, mas isso vai deixar mais complicado o jogo, não é essa a intenção. E com isso eu acho que tá bom, a gente trabalha mais no próximo vídeo. Até mais.